será projetado em nosso telão e eu prometo ser muito breve, nosso horário já está se avançando e eu vou pedir para você, o outro, Jefferson, por favor, o outro arquivo. Abra comigo o texto lá em Josué, no capítulo 24, no mês de janeiro do ano passado, não sei se você tem feito essas anotações, o texto da nossa reflexão foi exatamente Josué também, só que no capítulo 23. Hoje, no capítulo 24, a Bíblia não tem data de validade, portanto, não é aquela mesma mensagem, obviamente, é outra, mas a inspiração está também nesta noite no gigante chamado Josué. Josué, no capítulo 24, eu vou fazer leitura e você pode acompanhar, aqueles que acompanham de casa, Josué, capítulo 24, do verso 14 até o verso 25. Josué 24, verso 14, isso. Pode deixar lá, obrigado. Duas mensagens neste domingo e domingo que vem, permitindo Deus, nessas breves mensagens, ou nesses 2 domingos ainda que restam de janeiro, vamos colocar como reflexão o tema Enfrentando Gigantes. Josué 24, a partir do verso 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vocês querem servir. Se os deuses a quem os vossos pais serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse em alto e bom som Josué, no meio de aquela multidão inteira reunida, convocada por ele mesmo, já o idoso Josué. Verso 16, então respondeu o povo, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. 19. Então Josué disse assim ao povo, vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, presta atenção, igreja, porque Deus é Deus santo, Deus é Deus zeloso, e Deus não perdoará a transgressão e os pecados de vocês, caso os abandone, ou o abandone. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês, e lhes fará mal, e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse assim a Josué, não, o que queremos é servir o Senhor. Então Josué disse ao povo, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram, sim, nós somos testemunhas. E Josué continuou, agora pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e incline o coração ao vosso Senhor, ao Senhor de Israel. O povo disse assim a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e o obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Até aí. Fechemos nossos olhos mais uma vez, irmãos e irmãs, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é lida e nós te rogamos, Senhor, aqui nos dês sabedoria e entendimento para nesta hora, Pai, não apenas compreender a Tua palavra, mas com humildade, fé e esperança, acolhê-la em nosso coração, para que em tempo oportuno ela mesma esteja produzindo em nós e sobre nós os frutos, como fruto, ó Deus, do Teu propósito, do Teu querer para as nossas vidas, e especialmente para a vida desta igreja. Nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Pode passar o próximo slide.
o título da nossa reflexão é esse que está aí. Pensando nos gigantes que nós temos que enfrentar, irmãos, irmãs, igreja, Marcial, para a gente perseverar na fé, esses gigantes, de alguma forma, o tempo todo estão ao nosso lado. Podemos pensar na experiência que acabamos de ouvir do presbítero Oscar. Quantos gigantes este homem e tantos outros dessa igreja, Dona Débora, tiveram de enfrentar. Pastor, que tipo de gigante? O mais comum, aquele gigante que diante das suas dificuldades diz o tempo todo para você, como falamos pela manhã aqui, né? A voz da serpente dizendo para você, olha, um caminho melhor para você é este aqui, portanto, diferente daquele proposto por Deus. E muitas vezes as provas são tão grandes que elas se avolumam de tal forma que tornam-se gigantes. Então, irmãos e irmãs, não há dúvida, chegar até aqui, 60 anos congregando na mesma igreja, primeira, segunda, terceira geração, você só pode ter uma coisa a dizer no coração como testemunho: Deus é bom. Deus é bom, mas ao mesmo tempo me deu condições para enfrentar os gigantes da minha vida. E foram muitos, para perseverar na fé, como Policarpo citado aqui, depois já de idoso, ter de dar testemunho ainda, de que nem mesmo a sua vida era mais importante do que a sua fé em Jesus. Morrer queimado vivo, para provar para os outros, porque para ele mesmo não haveria necessidade mais, mas para provar para os outros que queriam testá-lo, de que sim, ele era servo de Jesus. Hoje parece que vivemos uma experiência contrária. Deus é que precisa provar que ele precisa ser seguido. As pessoas do nosso tempo colocam tantas condições para frequentar uma igreja, para ouvir o Evangelho, para louvar a Deus, colocam tantas condições que parece que Deus é quem precisa provar o tempo todo que é Deus. Mas, próximo título, aliás, próximo slide, eu vou colocar aqui um primeiro momento para a nossa reflexão. Se não me empolgo, o nosso tempo vai mais adiantado ainda. A expressão latina bastante conhecida, sine qua non, é um tipo de condição que sem ela, o que você precisa fazer ou receber não vai acontecer. Então, quando você ouvir alguém dizer, olha, esta é uma condição sine qua non, por exemplo, num relacionamento marido e mulher, a mulher diz para o marido, olha, a condição sine qua non para eu ficar com você até o final da minha vida, traição eu não aceito. No texto que nós temos diante de nós, irmãos e irmãs, que nós acabamos de ler e ouvir, Deus coloca uma condição sine qua non para o seu povo, Laodiceia. Deus diz assim, olha, eu não aceito andar com vocês, eu não aceitarei vocês estarem comigo, se vocês não colocarem uma condição sine qua non, ou seja, não abrirem mão de ter uma vida santa. Não abrirem mão de ter uma vida íntegra. Abra comigo um texto que você conhece, mas é hora de visitá-lo. Abra comigo o texto. Êxodo, capítulo 33. Eu acho que já citei aqui, brincando com a hipérbole, pelo menos 1 milhão de vezes esse texto citado de novo agora. Êxodo 33, verso 15. Êxodo 33, verso 15. Vou mostrar para você algo que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, uma condição sine qua non. Versículo 15, Êxodo 33, versículo 15. Numa oração de Moisés a Deus, ele diz assim para o Senhor: então disse Moisés ao Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Eis uma condição sine qua non. Irmãos e irmãs, para a gente enfrentar os gigantes da nossa vida, uma condição sine qua non é ter uma vida de santidade com o Senhor. O que significa uma vida de santidade com o Senhor? Não é uma vida moralista, não. Uma vida de santidade é uma vida da presença constante de Deus na nossa vida. Não abrir mão da presença de Deus. E por que isso é importante, não abrir mão da presença de Deus? Porque os gigantes do mundo que vão se levantar, os nossos desejos, as nossas necessidades, o nosso tempo, a nossa agenda e tantas coisas que a gente vai se colocando como prioridade, falamos quarta-feira disto, vão se avolumar
e vão virar gigantes que vão nos vencer. E por isso, na história dessa igreja e na história da Igreja de Cristo na Terra, muitos que lá começaram, Driele, hoje já estão fora, foram vencidos pelos gigantes da vida. Então, num primeiro momento, eu quero que você veja comigo, santificai-vos, disse o Senhor, santificai-vos, condição sine qua non, santificai-vos, porque amanhã farei grandes proezas na vida de vocês. Josué, irmãos e irmãs, seu Maurício, aprendeu muito cedo essa lição. Uma condição sine qua non, Deus não abre mão de uma vida santa, e eu vou pegar isso como propósito para a minha vida. Onde está isso? Abra comigo o texto de Josué. Capítulo 1. Aliás, no livro de Atas da UMP, que há pouco citei, lá em 1963, o motto da UMP foi Josué, capítulo 1, versículo 9, que a gente vai ouvir aqui 2 momentos. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, o quê? Estará com você por onde quer que você andar. Santidade, presença de Deus. Toda vez que a presença de Deus está muito reluzente em nós, em nosso coração, em nossos olhos, em nossos ouvidos, irmãos, nós também nos tornamos santos. Sabe por quê? Porque diante da santidade de Deus, aquilo que não é de Deus, a gente não consegue viver em paz com aquilo que não é de Deus. E Deus vai dizer isso logo no começo do ministério de Josué. Da mesma forma que eu fui com Moisés, um gigante, Josué. Da mesma forma que eu fui com Moisés, Josué, eu também serei contigo. Da mesma forma que eu não abri mão, que Moisés andasse em santidade de vida, também não vou abrir mão com você, Josué. E se você imitar esse gigante histórico de Israel, você também será grande. Aspas, irmãos e irmãs, jovens, há muitos gigantes na história dessa igreja, e alguns deles ainda estão aqui hoje, nessa noite, sentados aqui. Da mesma forma que Deus honrou o trabalho da mão deles e delas, Ele quer também honrar o trabalho das nossas mãos hoje. Capítulo 3 de Josué, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Deus faz uma promessa, eles deviam apenas atravessar o Jordão para conquistar a terra. Tão sonhado depois de 430 anos apenas, por exemplo, né? Se quisermos pensar no Egito, depois no deserto, 40 anos. No verso 5, Josué disse assim para o povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Capítulo 7, vai um pouco mais adiante. Capítulo 7. Aparece para uma tribo daquela multidão, poderíamos pensar assim, na história dessa igreja, de dezenas, centenas de famílias que aqui passaram, muitas enfrentaram gigantes, aliás, todas enfrentaram, e algumas foram destruídas por esses gigantes. E os gigantes são diversos. Naquele tempo, a palavra que foi dita a Josué, um povo enorme, uma família, foi destruída por um gigante. Qual foi o gigante? Eu vou ler para você. Capítulo 7 de Josué. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que estava junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a terra, a cidade. Voltaram a Josué e lhe disseram: olha, facinho, facinho de vencer esse povo, para a gente conquistar a terra. Não precisa levar o nosso destacamento inteiro, não. Leva pouco aí, uns 2.000 homens. Eles subiram na montanha, foram para a batalha e foram todos destruídos.
Quando chega a notícia, Selma, para Josué, Josué fica bravo, sabe com quem? Com Deus. Senhor, o que é isso? Só nos trouxe até aqui para passar por um vexame desse? O que nós vamos dizer agora para os povos acerca do teu grande nome, o teu poder sobre nós? Nós estamos humilhados. Deus fala assim, que conversa é essa? Aqui na minha terra, tá? Que conversa é essa, Josué? Essa conversa não é comigo, é com o seu povo. Ele diz assim, sabe por quê? Porque há coisa condenada no vosso meio. Enquanto vocês não eliminarem as coisas condenadas, vocês não terão vitória. Por isso ele fala, santifiquem para que amanhã vocês tenham vitória. Quais eram as coisas condenadas? Uma família foi vencida por um gigante. Qual era o gigante? O gigante, ouro e prata. E Deus havia dito claramente, vocês não precisam de ouro e prata para ter essa bênção. Porque eu sou o comandante, eu sou o Senhor dos exércitos. Confia em mim. Confia em mim. Por isso, irmãos e irmãs, ainda está no telão. A condição sine qua non para a gente vencer os gigantes, enfrentando eles da nossa vida, é santidade, vida santa, vida em santidade com o Senhor. Segundo exemplo que nós podemos tirar desse texto, da grande biografia do gigante Josué. Volte lá para o texto, no capítulo, aliás, volte antes, você está no capítulo 7, volte um pouquinho lá, de novo, no capítulo 5. Um segundo exemplo, o anjo de Deus que caminha à frente daqueles que têm uma vida santa e dela não arredam pé. Capítulo 5, no capítulo 5 de Josué, eu vou ler para você os versos 13, 14 e 15. Josué no capítulo 5, versos 13, 14 e 15. Quando Josué estava perto de Jericó, a última batalha que eles tinham para travar, depois atravessaria o Jordão e chegaria em Jerusalém, a Terra Santa. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu, não sou uma coisa e nem outra, sou príncipe ou sou o anjo do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e ele disse, que diz meu senhor ao seu senhor? O príncipe do exército do Senhor respondeu assim a Josué, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. A mesma palavra dita a Moisés, agora depois de muitos anos depois, é repetida a Josué. Você está a poucos metros e a poucos dias de atravessar o Jordão e conquistar a terra da promessa. E mesmo assim, todas as conquistas que você teve até agora, você não se tornou grande diante de mim ainda. Não se trata disso. Mas para cada conquista da nossa vida, irmãos e irmãs, nós não podemos abrir mão de estar o quê? Em santidade com Deus. Josué já era grande, já era um homem idoso, experiente na fé, mas ainda assim Deus diz a ele, santifique, prepare-se, prostre-se diante do Senhor, porque amanhã você herdará essa terra. Por isso, irmãos e irmãs, a santidade, o testemunho e a entrega das famílias de 70 anos atrás, neste lugar, ainda ecoa até hoje sobre nós. Pessoas que não foram vencidas pelos gigantes da vida, ouro, prata, lazer, prazer. Hoje, na quarta-feira, eu recomendo até Presbítero Jaque, né? Está lá ainda no YouTube da igreja, a nossa agenda semanal, mensal, anual. Se antes na agenda daqueles gigantes que ouvimos aqui, primeiro lugar era a preocupação com a igreja. Não tinha pastor. Aliás, na conversa com o Oscar, ele dizia que pastor vinha aqui, às vezes, depois de 4, 5, 6 meses. Imagina a igreja 6 meses sem pastor. E ontem, ouvindo o depoimento da igreja, irmãos e irmãs, naquele culto que fizemos ontem com a nossa igreja filha, a segunda de Mauá, quando você vai chocar as datas, você vai descobrir que esta igreja
começou a plantar a segunda igreja de Mauá, nem era igreja organizada ainda. Aqui era uma congregação e ela já estava plantando uma outra igreja. Os anos mais vigorosos dessa igreja foram as décadas de 60 e 70. Ah, pastor, mas em 90 ou na década de 2000 nós construímos esse templo. Não palavras minhas, mas do presbítero Oscar. Na época de um templo muito mais modesto, expressão dele ontem, saía gente pelo ladrão. Por isso, irmãos e irmãs, o anjo de Deus caminha à nossa frente. Essa foi a palavra que Deus disse a Josué. Não te mandei eu, sê forte, corajoso, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu estarei com você. Terceiro momento, vamos terminar. As bênçãos de Deus, irmãos e irmãs, recaem, aliás, o capítulo 5 que eu tinha dito, né? Ali no versículo 13, o versículo 14 e o versículo 15. O profeta, aliás, Josué, vê o anjo fala com ele, um representante de Deus. Nesse terceiro momento agora, vamos lá para o capítulo final, 23, e assim a gente termina. As bênçãos de Deus, irmãos e irmãs, não são para todos. A gente muitas vezes quer ser inclusivo, como fala, é elegante. Não, as bênçãos de Deus, pastor, é para todos sim, como promessa sim, mas elas não chegarão sobre todos. E você sabe muito bem disso. Talvez cabe a mim a dura tarefa de ter que dizer, ter que relembrar. Mas vocês acham que daquelas 600 mil pessoas que saíram do Egito, que foram libertas por Deus, todas chegaram na terra da promessa? Não. 99% ficaram para trás. Foram vencidos e comidos pelos gigantes da vida. Morreram todas no deserto. As famílias que herdam Jericó, aliás, que herdam Jerusalém, que atravessam Jericó, atravessam o Jordão e herdam a terra, apenas 2 famílias. Aquelas que perseveraram até o fim, aquelas que numa condição sine qua non, não abriram mão da presença de Deus na vida delas, não abriram mão de, em cada escolha da vida, consultar a vontade do Senhor. Então, irmãos e irmãs, a bênção do Senhor não é sobre todos, não. A promessa é sobre todos, mas chegará apenas sobre aqueles que não abrirem mão de ter uma vida santa, de integridade e da presença de Deus. É isso que o velho ou idoso Josué estava agora a dizer naquela reunião final, momentos antes de morrer. Abra comigo lá então, Josué 23. Josué 23. Já estamos terminando. Verso 1, verso 2, verso 3. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel o repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Verso 2. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, oficiais, e disse assim a eles: já estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Então ele começa nessa palavra e vai dizer o seguinte: olha, vocês mesmos, vimos no capítulo 24, Nathalie, vocês mesmos são testemunhas contra vocês mesmos. Por que essa expressão, testemunhas contra vocês mesmos? Porque vocês que conhecem muito mais do que eu a história dessa igreja, vocês sabem o quanto Deus já fez neste lugar, nas famílias deste lugar, até hoje. Vocês sabem disso. E caso tenham dúvida, façam como eu. Comecem a ler os livros de história. Ou comecem a visitar as pessoas mais idosas dessa igreja. Faça isso. Aliás, brincando, viu, Oscar? Alguns aí já disseram assim para mim: ó, pastor, eu quero ir também receber visita lá na Sodier Doces, viu? Porque mandei mensagem logo cedo para ele na quarta-feira que queria visitá-lo. Ele falou assim: mas o senhor me pegou de surpresa, então onde que vai ser? Aí vai daqui, vai dali, sobrou na Sodier, vamos lá, né? Pastor moderno é assim mesmo, né? Mas o que importa é ouvir esses gigantes, irmãos e irmãs, da fé que Deus colocou nesse lugar. As bênçãos de Deus são promessas para todos, mas elas chegarão apenas sobre aquelas casas, aquelas famílias, aquelas igrejas
que não abrirão mão da presença de Deus, da santidade do Senhor na sua história, na sua vida, nas suas escolhas. Que Deus continue, irmãos e irmãs, a nos abençoar como Igreja Presbiteriana Independente aqui em Mauá. Sobre nós, a geração que está aqui, recai o desafio e também aí o compromisso de arregaçarmos as mangas e continuar a trabalhar, porque essa história não pode parar aqui. Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.